Oráculo de Yahvé dos Exércitos, porque assim diz Yahvé dos Exércitos, o soberano de Israel: não vos enganem, os vossos profetas que estão no meio de vocês, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que eles sonham, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e não os enviei, diz Yahvé dos Exércitos. Mestre, vai restaurar nesse tempo o reino de Israel? Não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Todas as coisas foram me entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, o arrebatamento, ele não é agora. Por quê? Porque ainda estamos dentro do atraso do noivo, e o noivo ele só vem à meia-noite. Lembre-se da vigília da noite, é isso que vocês têm que saber. Em qual é a vigília da noite que o noivo vem? O noivo vem à meia-noite. E o que deve acontecer então agora, irmão Ronaldo? O princípio das dores. Pensam vocês que eu vim trazer a paz à terra? Não, vos digo, mas antes a divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, e pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a sua nora contra a sua sogra. Porque quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com eles para a borda, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as virgens loucas, que não guardaram azeite consigo, dizendo: Mestre, abre-nos. E Alxa respondendo, porém, lhe disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Batendo na mesma tecla da questão do atraso do noivo, isso significa o que, irmãos? Que o arrebatamento, ele não será agora. Mas quando que será o arrebatamento? Ele será à meia-noite. Mas tudo, irmãos, tem um motivo, tem um propósito, tem uma finalidade. Como foi dito no vídeo anterior, a profecia de Mateus 25, ela não está somente em Mateus 25, porém se encontra espalhadas em várias e várias partes das Escrituras, em várias passagens, vários versículos, porque as Escrituras respondem pelas Escrituras. Esse vídeo de hoje,
ele será um vídeo mais curto. Por quê? Porque o estudo completo, ele se encontra no vídeo anterior, que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo e também no card aqui em cima, para você ir lá acompanhar. Você que ainda não assistiu o estudo completo sobre a questão do dia e a hora, sobre os tempos determinados que o Pai fixou com o seu próprio poder, aí você assiste lá e depois você pode voltar para cá. Vice-versa, né? Termina de assistir aqui, mas não deixa de assistir o vídeo completo, o estudo completo, que foi falado agora há pouco para você. Então, porém, quando disse Yahushua, não pensem vocês que eu vim trazer a paz, mas a espada, a divisão. Por quê? Por que Yahushua ele disse isso? Porque justamente tem que se cumprir o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, verso de 19, que vai dizer assim: importa que haja entre vocês divisões, para que os que são aprovados se tornem evidentes. Então é necessário ter as virgens loucas, é necessário ter as virgens prudentes. Porém, quais são aqueles que se tornam evidentes? Como foi dito, se você não sabe quem são as virgens prudentes, procura, porque elas estão por aí, certo? Vamos continuar para cá. Então, Yahushua, ele nos instrui de maneira correta. Porém, ainda tem muitos irmãos que estão indo após o homem e não após Yahushua. Por quê? Porque quem que nós devemos dar ouvido hoje é a voz de Yahushua. Porque quem que revela os segredos do Pai é Yahushua, como a gente leu agora há pouco juntos. Então, tudo isso é necessário para que os aprovados, se tornem evidentes, porque os aprovados eles já têm a coroa, eles só têm que guardar o entendimento, só tem que guardar a palavra, guardar os testemunhos. Tudo gira em torno da palavra. E quem é a palavra, irmãos? Quem é a palavra? A palavra é Yahushua, irmãos. Quando você olha para a palavra, você olha para Yahushua. E o que as virgens prudentes elas fazem? Elas guardam o azeite, elas guardam a palavra. É por isso que no momento em que o noivo chega à meia-noite, elas se levantam, se preparam e entram com ele para as bodas, ou seja, elas recebem o livramento, enquanto as virgens loucas que não quiseram guardar a palavra, elas ficam para passar o momento da ira, o momento das taças, o momento da grande tribulação. É isso que está querendo dizer Mateus 25, onde no qual está espalhado em diversas partes das Escrituras, e não só em Mateus 25. Então, quando você despreza uma palavra, você está desprezando várias palavras, você está desprezando vários versículos. Consequentemente, você acaba desprezando a própria palavra de Yahushua e aceitando aquilo que o homem está dizendo para você. Abra comigo em Jeremias, capítulo 27, verso 9. O que diz a palavra do Criador? E vós e vocês não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos. Ou seja, não é para dar ouvido à palavra de adivinhação, aos vossos sonhos. Por quê? Porque sonha com o livramento. Aos vossos agoeiros e aos vossos encantadores. Por quê? O que a senhora loucura faz com os novos convertidos? Não pega o pão tomadas escondidas, encantando, ludibriando os faltos de entendimentos? Diz mais, que vós falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Por quê? Qual é a palavra trazida pelo boi, pelo ídolo de adivinhação? Que os 144.000, que o filho varão não vai passar pela tribulação, vai ser livrado antes da tribulação, vai ser livrado da mão, né, do filho da perdição. Porém não, irmãos,
filho varão, a igreja, os 144 mil, devem passar pelo princípio das dores, momento de tribulação, mas não de grande tribulação, porque o momento da grande tribulação se remete ao momento da ira, as taças da ira do Criador. Oráculo de Yahvé dos Exércitos, porque assim diz Yahvé dos Exércitos, o soberano de Israel: não vos enganem, os vossos profetas que estão no meio de vocês, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que eles sonham, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e não os enviei, diz Yahvé dos Exércitos. Por quê? Porque todo ano fica com adivinhação, querendo saber o dia e a hora. Não passa de uma adivinhação, mas tudo é necessário para que os aprovados se tornem em evidência, diz Yahvé dos Exércitos. Correrei pra ti, louvarei a ti, só tu és digno de adoração. Ao vivo, Pai de Abraão, eu clamei, eu chorei aos seus pés, ao meu caminho. A força, a vida, a justiça. Eu clamei, eu chorei aos seus pés, ao meu caminho. Lá no canto daquele quarto, ó Pai, correrei pra ti, pedirei a ti, rasgue as minhas vestes, rasgue a minha carne, rasgue o meu coração, tenha em tuas mãos. Eu clamei, eu chorei aos seus pés.